Olá, time, sejam muito bem-vindos ao Ask, esse nosso quadro aqui que a gente responde as principais dúvidas que vocês mais perguntam pra gente lá na nossa caixinha do Instagram, né? Afinal de contas, lá no Instagram, tudo desaparece depois de 24 horas e a gente quer que vocês tenham isso daqui pra vocês. Eu já estou aqui em posse das minhas anotações, então se eu olhar pra baixo, né, às vezes eu tô olhando aqui pras anotações, é super coffee e vamos pra cima, porque é o seguinte, time... Muita gente que já se formou, né, quer fazer um PhD, quer fazer um mestrado nos Estados Unidos com a bolsa 100%, sempre pergunta pra gente se precisa necessariamente aplicar para o mestrado ou para o PhD nos Estados Unidos com a bolsa 100% na área que se formou, né? Ou seja, eu me formei na área A e agora eu quero aplicar para o mestrado, para o PhD com bolsa na área B. Meninas, posso, tá? O que acontece? No mestrado e no PhD nos Estados Unidos, existe sim essa fluidez, né, entre as áreas. Você pode ser de uma área X, aplicar para uma outra área Y e ser aceito com bolsa, tá? E a gente tem vários mentorados que são de uma área, foram para outra área e estão lá com bolsa 100% nos Estados Unidos, né? A gente tem mentorado de direito que está em educação, que está em política pública, antropologia, a gente tem diferentes áreas aí, tá? Então, sim, é possível. Só que não basta só você saber que é possível, tá? Só você saber que você pode aplicar para uma área diferente. Se você aplica para uma área que não é da sua formação, ou seja, você já está adentrando um outro terreno ali, tá? Aplica para uma área que não é da sua formação, sem saber como funciona esse processo, tá? Pode acontecer da sua aplicação ficar fraca, você fazer uma aplicação fraca, tá? E aí você não vai ser aceito, não tem bolsa 100%, não tem fazer mestrado e não tem fazer o PhD nos Estados Unidos, e com certeza não é isso que a gente quer aqui, tá? Então, você precisa fazer este processo de forma segura, tá? E a melhor forma de fazer isso é tendo bem claro 3 pontos fundamentais, que são os pontos que eu vou trazer para você aqui hoje, tá? E aí, tendo esses 3 pontos muito claros para você, você vai conseguir aplicar para o mestrado, para um PhD nos Estados Unidos, aplicar para sua bolsa 100%, tá? Em outras áreas, fora da sua área de formação original. Tendo a certeza que está fazendo a coisa certa, que não está jogando a aplicação fora. Então, vamos lá. Quais são esses pontos para você ter bem claro na hora de aplicar fora da sua área de formação? Primeiro ponto em relação à mudança de área, tá? No mestrado ou no doutorado com bolsa 100% nos Estados Unidos, é que você precisa ter senso comum. Que, menina? Senso comum? Claro que eu tenho senso comum. Não. Acredita que não é todo mundo que tem senso comum, tá? O que eu quero dizer com ter senso comum? Se você é formado em filosofia, presta atenção, não adianta você vai querer migrar para educação física, tá? Do mesmo jeito que você é biólogo, não adianta você querer aplicar para um programa de psicologia. Não vai dar boa. Já avisei que vai dar merda isso. Isso é ter senso comum, tá? Você tem que... As áreas que você quer migrar, elas têm que ser minimamente correlacionadas. Qual a correlação que você encontra ali entre filosofia e educação física? Não tem muito, tá? Então, ter senso comum significa analisar se a sua área de formação e a área que você quer migrar para o mestrado e para o PhD, né, se são correlacionadas, se existe um mínimo de correlação. E não é difícil de analisar se você aplicar o seu senso comum. E eu vou te dar um exemplo aqui. Pessoa formada em direito, tá? E aí ela quer fazer um mestrado ou um PhD nos Estados Unidos em uma outra área que não é a área do direito. Quer fazer o mestrado, quer fazer o doutorado, tô pensando aqui, meninas, não quero o direito. Quais as opções que essa pessoa tem? Quais as áreas que essa pessoa que é do direito pode aplicar? Bom, ela pode aplicar para educação física, para biologia? A gente já sabe que não. Você já sabe que não vai aplicar, tá? Então, quais áreas ela pode optar por fazer o mestrado e o PhD nos Estados Unidos com bolsa 100%? Toda e qualquer área que se correlacione minimamente com direito. Bom, na faculdade de direito ela fez aula de filosofia? Fez. Então, ela pode aplicar para o PhD de filosofia. Ela fez aula de ética? Fez. Então, ela pode aplicar para um PhD em ética. Ela fez aula de direito público? Pode. Então, isso se correlaciona com política pública? Se correlaciona. Ela fez a aula de direito infantil? Ela fez direito internacional? Ela pode aplicar para relações internacionais? Talvez, tá? E aí, que na hora que você abre o leque das opções das áreas que você pode aplicar, que você tem que analisar o segundo e principalmente o terceiro ponto, tá? Para ver qual dessas áreas aqui você vai ter mais chances,
tá? Qual que é o segundo ponto? E o segundo ponto, ele dita a diferença entre o fracasso e o sucesso. O segundo ponto é de extrema importância. Esse segundo ponto é um processo de reflexão que precisa ser feito com cuidado, né? Você não faz processo de reflexão em 5 minutos. Processo de reflexão que precisa ser feito com cuidado e tempo, tá? O que esse processo de reflexão ele engloba? Ele engloba você ter que fazer uma lista de razões. Quais as razões que fazem se querer mudar de área? A pessoa do direito. Quais as razões pela qual ela quer mudar de área, que ela quer ir para o direito internacional, para relações internacionais, que ela quer ir para educação, ela quer ir para a área de filosofia. Quais as razões para cada uma daquelas áreas que ela quer mudar? Não, ela quer mudar para filosofia, já está decidido que ela quer aplicar para o PhD em filosofia. Quais as razões que eu quero aplicar para esse PhD em filosofia? E essas razões, elas não podem ser razões rasas e supérfluas. Do tipo, eu quero ganhar mais dinheiro, não tem mercado na minha área, né? Eu não me identifico com essa área, eu me identifico mais com aquela área. Não pode ser esse tipo de razão rasa e supérflua. Tem que ser razão sólida, forte, baseada em observação, baseada em reflexão, em vivência, tá? Baseada, por exemplo, a gente teve uma mentorada formada em Direito, e ela foi aprovada na Califórnia num PhD em Antropologia. Tá? Ela nunca se identificou com direito, ela sempre se identificou com essa área mais de antropologia, mas ela não usou isso como razão, eu não me identifico com direito. Não usou isso como razão para mudar de área. Ela usou o quê? Ela usou razões que envolviam, se são razões fortes e sólidas, tá? Razões que envolviam o futuro interesse de pesquisa dela, as futuras hipóteses de pesquisa que ela gostaria de pesquisar. Quais os impactos dessa futura pesquisa para a sociedade, para a comunidade, para a própria ciência daquela área, os benefícios daquela área de estudo, né? Além disso, ela mostrou quais as experiências, quais as vivências dela que despertaram o interesse naquela área, o que é diferente de só falar, eu tenho interesse nessa área, isso é diferente. Veja bem, entenda a diferença, tá aí, tá? E aí, essa parte de falar das vivências, das experiências, nos leva ao terceiro ponto, tá? O terceiro ponto que é linkar, fazer um link, fazer uma conexão entre as experiências que você tem, que você teve, as vivências que você teve e a futura área de interesse nessa outra área Y, que não é a sua área de formação. Então, o terceiro ponto, para fechar com chave de ouro, é você listar e deixar bem claro quais as experiências que você tem aí na sua trajetória de vida que são relacionadas com essa nova área. Você vai fazer um levantamento. Essa nossa mentorada do direito lá, ela tinha bastante interesse em antropologia, ela tinha razões sólidas, né? Ela teve razões de pesquisa para ter interesse em antropologia, e ela foi listar o que despertou esse interesse. Bom, foi que ela começou a fazer no TCC dela, trabalhar com antropologia, estudo antropológico, aí depois ela foi e trabalhou numa ONG, isso despertou ainda mais o interesse dela. Dentro dessa ONG ela fez um projeto XYZ, e aí depois ela trabalhou num outro projeto ABC. Tudo isso foi despertando o interesse dela nessa outra área. Ou seja, volto ao nosso terceiro ponto aqui, correlacionar experiências e vivências de vida, né, com essa nova área. E aí, no primeiro levantamento, você inclui todas as experiências que você teve. Teve uma professora lá na minha faculdade que já começou a me levar para esse lado quando eu fiz aquela aula. Eu fiz aquela aula de antropologia, eu já comecei a me despertar. E aí, lá no meu TCC, eu fiz um projeto com antropologia. E aí, lá no meu estágio, tinha aquele cara que era formado em antropologia e a gente sempre conversava. Então, no primeiro momento, você lista tudo. Vou dar um outro exemplo a você, vamos ficar só ali no direito, né? A gente tinha um outro aluno que ele era engenheiro, formado em engenharia de produção, queria migrar para a área de business, tá? Um engenheiro querendo mexer com business. E aí, o que acontece? A área de business, né? Geralmente as pessoas de business são formadas em administração, pelo menos marketing. No mínimo, administração, marketing, né? E ele é um engenheiro. O que ele sabe de marketing? O que ele sabe de administração? Queria mudar para essa área totalmente diferente. E aí, o que acontece? A gente foi ver primeiro se era minimamente correlacionado. Bom, né? No fim das contas era. Engenharia de produção, tem algumas áreas de administração ali. Além disso, ele tinha formações extras, formações que linkavam ele ali aquela futura área de interesse que ele queria migrar. Aí ele listou todas as experiências e as vivências deles na área de business. Por exemplo, ele tem uma formação em Project Management, que é gerente de projetos, que é uma formação muito importante na área de business, na área de administração. Então ele tinha essa formação, mesmo sendo engenheiro, ele tinha essa formação, que é uma formação pós-formado, né, como se fosse uma especialização
mas tá ali num nível um pouquinho mais elevado. Ele tinha essa formação de Project Management, eu tinha esse título, tá? Tinha muita experiência profissional com business, com administração, e aí tudo foi colocado, tudo foi levantado para colocar no CV dele, né? E além disso, né, um bônus aqui, um bônus, a gente falou, já falei os 3 pontos aqui para vocês, mas tem um bônus aqui para vocês. Porque era uma área muito diferente, engenharia com administração, né, bem diferente. Com a nossa orientação, esse aluno fez todo um trabalho, contatar departamento por departamento de business que ele ia aplicar e ver se ele era um potencial candidato, se ele podia aplicar. Então fica esse bônus aí para vocês quando às vezes vocês estão em dúvidas. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado para você não se queimar ali na hora de contatar o departamento. Time, então dando a devida atenção a esses 3 pontos, né? As aplicações para o mestrado ou para o PhD nos Estados Unidos, buscando sempre sua bolsa 100%, para áreas diferentes daquela área que você se formou, elas vão realmente gerar frutos, né? Gerar os aceites, gerar as aprovações, que é o que a gente realmente quer aqui, mas sempre prestando 100% de atenção nesses 3 pontos, né? Senso comum, razões profundas e experiências e vivências que linkam, que fazem uma ligação com aquela futura área que você quer migrar. Se você gostou deste vídeo e não curtiu, não compartilhou com pelo menos um amigo, você não vai passar no PhD e no mestrado nos Estados Unidos. Escuta o que eu tô te falando, tem que curtir e tem que compartilhar. Não vai dar certo a sua aplicação. Tô brincando. Segue a gente lá no Instagram, @PhD nos Estados Unidos, e manda mais pergunta pra gente.